Capítulo 29, questão conceitual 5. Dois prótons são lançados com a mesma velocidade do ponto 1 no interior do capacitor de placas paralelas da figura Q29.5. Os pontos 2 e 3 estão à mesma distância da placa negativa. Item A. A variação de energia potencial ΔU de 1 para 2 ao longo do caminho de 1 para 2 é maior, menor ou igual à diferença de potencial de 1 para 3. Item B. A velocidade V2 do próton no ponto 2 é maior, menor ou igual que a V3. Explique. Bem, o problema nos dá dois prótons que são lançados e os dois atingem o ponto 2 e o ponto 3. O ponto 2 e o ponto 3 estão à mesma distância da placa de cima. O fato da gente estar dentro de um capacitor, que é exatamente o que ele coloca aqui, nos indica o seguinte, que o campo elétrico gerado por essas duas placas é um campo elétrico homogêneo, já que essas duas placas são infinitas, certo? E exatamente a característica do capacitor nesse caso, como ele indica um capacitor, o campo elétrico homogêneo em todos os pontos e tem a direção de baixo para cima, já que embaixo a carga é positiva e em cima a carga é negativa. Bom, existe uma relação entre diferença de energia potencial entre dois pontos onde se encontra o próton e a diferença de energia cinética. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu perco energia potencial, eu ganho energia cinética, que é o que vai acontecer com o próton nessa situação. Isso é, quando ele passa a posição de 1 para 2, o que acontece? Ele é acelerado, ganha energia cinética, consequentemente ele está perdendo energia potencial. O trabalho da força elétrica para ir do ponto 1 até o ponto 2 é igual à variação de energia potencial, é o quanto de energia potencial ele perde. Então a perda de energia potencial de 1 para 2 é igual ao trabalho da força elétrica em módulo igual ao trabalho da força elétrica de 1 para 2. Já que a diferença de energia potencial é igual a menos o trabalho da força conservativa. No caso, como eu já estou citando, o campo elétrico, a força elétrica, ela é uma força conservativa. O que significa ser uma força conservativa? Que não importa o caminho que você faça, certo? A diferença de energia potencial entre dois pontos é a mesma. Você pode atingir de um ponto ao outro por caminhos diferentes. Então você vai ter a mesma diferença de energia potencial. Mas se você perceber, de 2 para 3, se eu levo o próton de 2 para 3 ou de 3 para 2, esse caminho em todos os pontos, o caminho que eu percorrer reto de 2 para 3 ou 3 para 2, em todos os pontos é perpendicular ao campo elétrico. Bom, se ele é perpendicular ao campo elétrico, ele é perpendicular à força elétrica. Isso quer dizer que a força elétrica não exerce trabalho entre 2 e 3. Se ele não exerce trabalho entre 2 e 3, então quer dizer que a energia potencial no ponto 2 é igual à energia potencial no ponto 3, independente da referência que você tem. Então a energia potencial nesses dois pontos são iguais, porque para eu ir de um ponto ao outro, a força elétrica não exerce trabalho. Uma analogia para você tentar entender esses dois pontos é você andar com um corpo em cima de uma mesa. Como o movimento de um corpo em cima de uma mesa, né, está na horizontal, perpendicular à força peso, então você não vai nem ganhar nem perder energia potencial gravitacional nesse movimento. Então você não ganha nem perde, por quê? Porque o movimento dele é perpendicular à força peso. Então a ideia aqui é basicamente a mesma. Isso é, você tem a força elétrica, que no caso do próton tem a mesma direção e sentido que o campo elétrico, e essa força elétrica, se eu movimento o próton de um ponto 2 para o ponto 3, eu não realizo trabalho, certo? Da força elétrica. Então não tenho diferença de potencial, de energia potencial entre esses dois pontos. Ora, se eu não tenho diferença de energia potencial entre 2 e 3, significa que a diferença de potencial
entre o ponto 1 e no caminho do próton entre 1 e 2 é igual à diferença de energia potencial do caminho do próton entre 1 e 3. Quer dizer, essas diferenças são exatamente as mesmas. Bom, a velocidade V2 do próton no ponto 2 é maior, menor ou igual do que V3? É exatamente igual. Por quê? Porque se ele foi lançado com a mesma velocidade, tanto na direção para 3 como na direção para 2, ele vai chegar no ponto 3 e vai chegar no ponto 2 com a mesma energia cinética, já que a perda de energia potencial é a mesma, consequentemente o ganho de energia cinética é o mesmo. Dessa forma, ele chega em V3 com a mesma velocidade que o V2. É claro que você tem que tomar cuidado em saber que ele chega em V3 com uma velocidade nesta direção. E ele chega em V2 com velocidade nesta direção. Tudo bem. Ele foi lançado para cá com a velocidade V0 nessa direção, ele foi lançado para cá com a velocidade V0 nessa direção. Não importa, a variação de velocidade é a mesma. Então ele vai ganhar a mesma energia cinética entre 1 e 3, que a mesma energia cinética entre 1 e 2. Consequentemente, as suas velocidades 2. Quando ele chegar ao ponto 2 e a velocidade quando chegar ao ponto 3 do outro próton são as mesmas. É isso.